falar de síndrome de desconforto respiratório agudo e CIRAG, e a gente vai falar de uma avaliação microestrutural para a gente entender onde é que a gente está entrando nesse universo do pulmão. Então, tem um cara lá em 88 que falou que as propriedades mecânicas do tecido são as bases da fisiologia do órgão. E isso no pulmão é super interessante e importante. E vocês vão ver por quê. No pulmão distal, lá no alvéolo, onde você tem a interface alvéolo-capilar, as relações entre os diferentes componentes da matriz extracelular, toda a integridade do tecido pulmonar, ela é super importante para a função do pulmão. E ela depende de interação de uma célula com a outra, de uma célula com a matriz e do citoesqueleto celular. E além disso, a gente vai falar do surfactante. Por que eu vou dar essa introdução? Eu vou pedir licença para vocês, espero que não fique chato, mas para a gente entender como essas coisas são intrincadas e como as coisas mudam e, na verdade, são a mesma coisa. Vocês vão entender. O septo alveolar, como é que ele é? Ele é um emaranhado de capilares envoltos por um tecido intersticial e de um lado você tem a interface, o alvéolo, o ar, e do outro lado o sangue. E essa malinha aqui, eu acho que vocês já viram essa foto, tá vendo? Aqui seria a luz do alvéolo, aqui embaixo, onde está o ar, e aqui em cima os capilares, todos costurados com a matriz. Por isso que tudo está interligado. E no pulmão, a estrutura e a função, ela se imbrica de um jeito que o pulmão, quando a gente respira fundo, ele é como se fosse armar um estilingue, assim, ó. Tá? Aqui é a pleura periférica, né? Aqui a pleura parietal. Aqui já são os septos alveolares. Aqui o bronquíolo. E você vê que todo o sistema do interstício pulmonar, ele está interligado desde a pleura até a parede dos bronquíolos, e na hora que você respira fundo, você puxa a pleura e você abre o bronquíolo. E é assim que ele funciona, você arma o estilingue. E na hora que você volta, ele volta passivo. A expiração é passiva, vocês já sabem disso aí. E a gente tem aqui um modelo de acrílico, mostrando que isso vai até lá embaixo, dicotomizando, até a pleura aqui em volta, e se liga ao interstício do grande brônquio, do grande vaso, que seria o cabo do estilingue, né? Mais ou menos, acho que depois vocês me perguntam se vocês não entenderam. Se a gente for ver isso de um jeito mais esquemático, lá no final, no alvéolo, a gente tem, então, os saquinhos de ar e toda a circulação capilar pulmonar que vai sendo levada lá para o tecido. E aqui o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório, que é aquela interface onde vocês já devem ter visto lá no comecinho do curso. Deixa eu ver, então, isso mesmo. Como é que é essa matriz, onde essas células estão depositadas? Ela é composta de água, proteínas e carboidratos. A gente vai falar dos glicosaminoglicanos, que é muito importante, colágeno, elastina, fibronectina, laminina, que agora vocês vão ver que nessa história da Covid, tudo se repete e tudo é importante de novo nessa situação. E os proteoglicanos. Para que serve a matriz extracelular? Ela serve para mecânica, para elasticidade, resistência à tensão e deformação do tecido. Então, você tem as fibras elásticas no pulmão que deixam o tecido ser elástico e você tem as colágenas que limitam a distensão para o pulmão não estourar. Você tem uma proteção, a manutenção da homeostase do meio extracelular, quer dizer, você está ali, a célula está imersa naquilo, você vai ter todo um ambiente extracelular para manter a célula viável, e você vai ter também controle de crescimento celular, multiplicação, morte celular, migração de células inflamatórias, formação de novos tecidos, tudo via uma conversa entre os receptores das membranas celulares, que a gente vai entender. O que são? Então, vamos falar de cada componente da matriz, e aí a gente vai costurar tudo direitinho. O que são os proteoglicanos? Os proteoglicanos são um centro proteico aqui, e igual uma escova de mamadeira, como falava o professor Gregório, esses açúcares ficam em volta, e você imagina que o açúcar, ele absorve bastante água. Então, os proteoglicanos, eles são higroscópicos, eles absorvem água e eles fazem o turgor da matriz. Quando você aperta assim e a matriz volta, o tecido conjuntivo está cheiozinho, tanto é que quando você está desidratado, você fica empastado assim. Então, eles mantêm o turgor da matriz. Eles fazem como se fosse um gel que
da resistência à compressão, e eles são compostos de proteína e glicose. São 10% mais ou menos da massa da matriz extracelular. Aí, então você tem os proteoglicanos, você tem o colágeno é o que dá resistência ao tecido. Então, ele é feito por fibrilas, né? E elas se juntam e vão formar fibras de colágeno. E a gente tem isso lá no pulmão, também no tecido pulmonar, então ele vai dar maior resistência para o tecido à distensão. E você tem as fibras elásticas, que são umas fibrilas também, e um chiclete em volta que é a elastina. E quanto mais madura é a fibra, mais elastina ela tem. E essa vai dar elasticidade para o tecido. E esses componentes básicos da matriz extracelular. E aí vamos ver. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque quando vocês estudaram ventilação mecânica, e vocês enfiam lá uma pressão dentro do pulmão de uma pessoa, todos esses componentes vão estar sendo distendidos. E eles vão responder a essa distensão. E isso é importante, a gente vai ver. Então, ó, aqui vamos ver que a gente faz de conta que a gente estava viajando assim no epitélio respiratório. Aqui em cima você está na luz do bronquíolo. O epitélio, ele descansa sobre uma lâmina basal. E lá embaixo dele você tem as células inflamatórias, os fibroblastos, os vasos, e todos os componentes da matriz que a gente falou, algumas células, outras de resposta inflamatória e imunológica, e está tudo costuradinho. A lâmina basal, onde o epitélio ele repousa, ela determina essa polaridade celular, a interface entre o ar ou qualquer coisa que esteja por aqui, se for um epitélio intestinal, o conteúdo intestinal e a pessoa. Então, a lâmina basal é uma interface de polaridade celular para o exterior contra o interior. E ela organiza, interliga as células de revestimento com a matriz. Então, aqui tem uma conversa, faz de conta que tem um bichinho que pousa aqui no epitélio, a célula vai ser ativada e ela vai conseguir conversar com todo mundo que está aqui embaixo pela lâmina basal, pela laminina e por tudo que vai acontecer de conversa entre as células. E, além de tudo, é uma barreira ao acesso de patógenos e outras células lá para baixo, lá para dentro da gente. Lá na lâmina basal, você vai ter uma interligação entre o epitélio e a matriz via integrina e laminina. Então, eles vão se ligar, é tudo proteína, você tá vendo? Tá tudo conversando aqui. E via fibronectina lá dentro do tecido intersticial. Quer ver? Vou mostrar para vocês. E aqui, veja bem, essa coisa da fibronectina que costura tudo, nectéria do latim, a fibronectina, ela costura tudo. E olha o que tem aqui na fibronectina que costura tudo, heparina, tá vendo? Tem um monte de integrina, colágeno, e aqui a fibronectina costurando tudo isso daí. Aqui tem essas bolinhas são lugares onde essas substâncias podem se ligar. Aqui a fibronectina pode se ligar, o colágeno pode se ligar, a integrina da célula pode, a heparina pode. Então, a fibronectina tem domínios para ligar todas as substâncias que podem estar lá na matriz. E ela consegue costurar tudo. E as integrinas? Elas são receptores da membrana celular, de adesão. E elas têm um efeito velcro e dependem de cálcio e magnésio para adesão. E elas têm essa interação entre a matriz e o citoesqueleto celular. Então, faz de conta que aqui é uma célula e aqui você tem a integrina. A integrina, ela vai ligar a célula aos componentes da matriz, fora dela. E a hora que você esticar a matriz, você estica a membrana da célula e você conta para ela uma mensagem. Tá tudo ligado. Olha lá. Aqui tem um esquema melhor. Então, aqui faz de conta que você está na matriz extracelular. Então, você tem as células aqui. Você tem aqui os glicosaminoglicanos dando aquele ambiente de turgor lá com água. E dentro dessa água, um monte de substâncias, de íons, de interleucinas que fazem um ambiente em torno da célula para ela responder. Você tem a integrina, você tem aqui a fibronectina com vários domínios para ligar tudo o que existe na matriz e conectar todo mundo. E aqui você tem o colágeno e as fibras elásticas que não estão representadas aqui. Então, o que eu quero dizer com esse monte de coisas? Vocês não precisam guardar esse monte de nome, é só para entender
que as células não estão jogadas lá no pulmão ou em qualquer órgão, elas estão interligadas com a matriz e interligadas umas às outras também. Aqui, você vê essa interligação, né? E na membrana celular, a integrina ligada aos outros demais componentes da matriz e a laminina, de maneira que se você fizer uma pressão aqui no epitélio, isso vai ser transmitido aqui para a lâmina basal e para o tecido de baixo. Então, todo mundo sente tudo, todo mundo está interligado de mão dada. E dentro da célula? Dentro da célula você tem mais uma rede de fibras, que é o citoesqueleto. E o citoesqueleto, ele é formado por microtúbulos e por filamentos, que eu vou mostrar, microtúbulos e filamentos. E aí, dentro da célula, esses microtúbulos, eles vão se polimerizando e eles são os trilhos onde as organelas andam, dentro da célula. Então, nada fica solto, nada fica boiando, tudo é levado. Eles são trilhos para levar. Faz de conta que tem uma vesícula que você produziu lá de alguma substância, para ela ser levada até a membrana celular, ela vai andando pelos microtúbulos. Tem uns filminhos na internet super bonitinhos para mostrar isso daí. E você tem os filamentos, aqui é uma... Ops, peraí. Aqui é uma célula, aqui é uma célula ligada a outra, são duas membranas celulares, e entre elas você tem proteínas que juntam essas duas células, que são as chamadas caderinas, e dentro da célula você tem mais filamentos. Olha só, a gente chama de zona de adesão, quer dizer, uma célula está aderida à outra com esses guarda-chuvinhas, esses cabos de guarda-chuva que são a caderina, e dentro da célula você tem os filamentos que também transmitem essa coisa muscular, essa tensão. Então, você tem filamentos que, quando você faz uma alteração numa célula, ela vai sentir a mecânica, essa mecânica que vai ser feita sobre ela, essa mecânica vai ser transmitida para a membrana, que vai ser transmitida para as junções entre as outras células, que vai ser transmitida para a lâmina basal, que vai ser transmitida para o conjuntivo, e todo o tecido vai sentir essa coisa mecânica. E no pulmão isso é muito importante. Ó. Você vê que está tudo costurado aí, como eu falei para vocês, ninguém está solto. E... quando você, então, infla esse pulmão, você arma o estilingue. E ele começa a ter uma tendência de colabamento. Então, se situação onde na hora que ele colaba, ele não tivesse uma facilidade para ser, de novo, insuflado, tudo isso ia ficar colabado perenemente. Ia ser muito difícil você esticar esse estilingue todo cheio de interligação e com uma superfície alveolar que se liga a outra, fazendo aquela tensão superficial, que é quando você põe um sabonete na saboneteira e você vai puxar o sabonete, você não consegue tirar o sabonete de lá porque ele tá preso pela força entre as moléculas de água. Então, imagina que toda aquela parede alveolar fosse colabar e ficasse com um pouquinho de líquido entre as duas interfaces e seria muito difícil você, de novo, fazer isso se abrir. E aí, Deus fez o surfactante, que o surfactante, ele é uma substância que tem uma fase hidrofílica e uma fase hidrofóbica. Então, essas bolinhas da cabeça do surfactante aí, elas são hidrofílicas, elas ficam imersas lá dentro do alvéolo no líquido, e as caudinhas são hidrofóbicas, elas ficam para cima. E quando o alvéolo tenta fechar, uma caudinha bate na outra, teoricamente falando, e elas têm cargas negativas, se repelem, então elas freiam o colapso do pulmão, e quando você vai tentar abrir, é mais fácil abrir. Olha aí, ó, aqui tem, se você for pensar em carga elétrica, a hidrofílica seria carregada positivamente, essa caudinha hidrofóbica negativamente, e quando elas tentam se aproximar, imagina que você está dentro do alvéolo aí, o alvéolo está tentando fechar, essas duas negativas, elas se repelem e daí você começa, é mais fácil você abrir esse alvéolo e você não vai ter tanta lesão. Aqui, na primeira respirada que a gente dá, dentro do útero, o surfactante está todo desorganizado lá. Aí quando você dá a primeira respirada, entra o ar,
faz a interface ar-líquido, você tem essa pequena camadinha de líquido lá dentro do alvéolo, e aí o surfactante se posiciona e assim você vai viver respirando bem. E isso é muito importante na hora que você tem, por exemplo, a síndrome de desconforto, que a gente vai ver, esse surfactante, embora ele esteja lá, o alvéolo se enche de líquido, ele fica muito semelhante ao que acontecia quando a gente estava dentro do útero, né? Então fica tudo, ele perde a sua função, apesar de estar lá, ele fica sem função. Então, depois de falar tudo isso, da onde que a gente está entrando, a gente vai falar da síndrome de desconforto respiratório agudo. Eu queria ver se esse filme funciona, eu vou passar um filminho para vocês aqui. Vamos ver. Quando pacientes em estado crítico lutam contra infecções, frequentemente ocorre uma reação excessiva que resulta na síndrome da sepse grave. Do ponto de vista clínico, observa-se aumento na temperatura, taquicardia, alterações respiratórias e anormalidades na contagem de glóbulos brancos. Com o agravamento da doença, a pressão sanguínea pode cair, acarretando hipoperfusão dos órgãos e sistemas como pulmonar, cardiovascular, hepático, neurológico e renal podem entrar em colapso. Tradicionalmente, esta reação excessiva tem sido associada com a perda de homeostasia através de uma incontrolável cascata de inflamação, coagulação e prejuízo da fibrinólise. Uma análise mais profunda mostra que a microcirculação é o alvo desta síndrome. A cascata da sepse começa com a ativação endotelial em resposta a um agente infeccioso ou uma toxina. Este dano ao endotélio aumenta o processo inflamatório, acarretando ativação de neutrófilos e expressão de moléculas de adesão. Os neutrófilos começam a rolar pelos capilares e aderem ao endotélio. O aumento da permeabilidade endotelial leva à perda da integridade vascular e, consequentemente, ao extravasamento microvascular. Nos pulmões, o edema alveolar leva à lesão pulmonar aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, o que eu queria fazer de exercício com vocês é isso. A gente vai viajar dentro do pulmão e vai entender isso que acontece. Então, você viu que tem uma lesão lá na estrutura alvéolo capilar, com aumento da permeabilidade e extravasamento de células inflamatórias. E aí você começa todo o problema. A gente vai falar agora disso com mais tranquilidade. Primeiro, o diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório agudo, ele é clínico, baseado nos critérios de Berlim, que foi em Berlim lá que teve um congresso onde juntaram o povo dos Estados Unidos e da Europa e o povo da América Latina também, e aí a gente fez os caras fizeram um consenso dizendo o que é a síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, o diagnóstico é clínico. Os sintomas devem ter começado dentro de uma semana após um insulto clínico conhecido, que a gente vai falar que pode ser um insulto pulmonar. Por exemplo, o cara vai numa festa, bebe todas, come lá um sanduíche de mortadela, vomita e aspira, e cai sanduíche de mortadela com manguaça no pulmão do cara. Ele vai inflamar e ele pode fazer uma pneumonia aspirativa simples, ou ele pode fazer uma síndrome de desconforto respiratório se o insulto for grande e ele tiver uma hiperresposta. Tudo depende do insulto e da resposta do hospedeiro, né? E a gente vai ver isso aqui. Ou o paciente pode ter sintomas novos e agravados durante a última semana se ele já estiver internado por alguma outra causa. A gente vai ter que ver opacidades bilaterais no raio-x ou na tomografia, como vocês viram ali que o pulmão fica branco. Essas opacidades não devem ser totalmente explicadas por derrame pleural, por atelectasia, um lugar que fechou, colapso pulmonar, ou por nódulos pulmonares, pensando-se num problema neoplásico, né? E a insuficiência respiratória do paciente não deve ser totalmente explicada por insuficiência cardíaca, porque quando você tem edema agudo de pulmão, você também tem opacidade pulmonar bilateral, só que você tem isso por líquido, por insuficiência cardíaca, e aí você faz um eco para excluir que você tenha um edema pulmonar por insuficiência cardíaca. Então, se o paciente tiver tido um insulto há menos de uma semana, que pode
possa levar a uma complicação inflamatória pulmonar. Tenha opacidade bilateral no tórax e tenha um ecocardiograma que descarte insuficiência respiratória por causa de edema agudo de pulmão cardiogênico e não tenha tumor, aquilo não seja nódulo tumoral, ele é um paciente suspeito para síndrome de desconforto respiratório agudo. E essa síndrome, ela vai ser classificada de acordo com a gravidade da hipoxemia do paciente. Então, ela pode ser leve se a relação do oxigênio arterial e do oxigênio que ele está inalando for maior que 200, que é a chamada PaO2, FO2, tiver entre 200 e 300, aliás, nas configurações do ventilador, que incluem essa pressão positiva no final da expiração, menor que 5 centímetros de água, né, igual, menor ou igual. Ela pode ser moderada se essa relação entre a PaO2 e a FO2 estiver entre 100 a 200, nas mesmas condições, ou ela pode ser grave se ela tiver menor que 100 milímetros de mercúrio, e isso é uma coisa que leva a gente a escalonar tratamentos e a olhar o prognóstico do doente, essa coisa da troca gasosa. E se você for fechar os olhos e entrar no alvéolo desse paciente, o que você vai ver, se você estiver sentado em cima do pneumócito 1A, olhar para cima, você vai ver célula morta, você vai ver lá, sei lá, um micro pedaço de mortadela, não vai dar para ver nessa história, mas o que tiver aspirado lá vai estar lá, você vai ver aquele extravasamento de plasma lá que a gente viu que os capilares se abrem porque os neutrófilos falam, meu Deus, um sanduíche de mortadela, e aí eles vão ser chamados, tudo pela conversa entre as células, que a gente falou que elas conseguem conversar, elas estão ligadas, então a célula do epitélio alveolar recebeu o fragmento do sanduíche de mortadela, ela fala, nossa, isso aqui é muito ruim, ela já, via laminina, ela já vai mandar uma mensagem lá para baixo para o endotélio e vai ativar o endotélio, vai fazer o endotélio responder e chamar neutrófilos, e aí a coisa vai depois virar um ciclo vicioso que a gente vai ver. Então, de novo, a síndrome de desconforto respiratório, ela pode ser por uma causa pulmonar, então uma pneumonia aspirativa, uma pneumonia bacteriana, ou por uma causa extrapulmonar, faz de conta que a pessoa operou, teve uma pancreatite, fez uma inflamação do pâncreas, e aí fez uma infecção abdominal, ela não tem uma infecção pulmonar a princípio, mas ela tem uma infecção abdominal grave num pós-operatório, e todas as citocinas que estão sendo produzidas lá no abdômen, elas vão circular pelo sangue do paciente, e o pulmão é um órgão-alvo que recebe toda a circulação do corpo, e todas essas interleucinas, e todas as substâncias tóxicas, e até as bactérias via circulatória, e você pode ter uma agressão que vem do endotélio para o epitélio, e vai culminar com a síndrome de desconforto respiratório de etiologia extrapulmonar, né? Então, o que a gente vai ver acontecer nesse alvéolo desse paciente? Então, aqui o pulmonar, se o cara tivesse aspirado o sanduíche de mortadela lá. E o extrapulmonar faz de conta um politraumatizado que sofreu um acidente de carro grave, com fratura, embolia gordurosa, infecção porque ele caiu no esgoto depois que ele foi atropelado. Vixe, que horror, né? Mas é mais ou menos isso daí. E aí vai vir por via vascular. Então, o que você vai ver? Você vai ver uma destruição do epitélio alveolar aqui, ele vai ficar todo machucado, vai começar a descamar. Você vai ver um influxo de células inflamatórias na luz alveolar, e também aqui, tá vendo como aumentou a permeabilidade, o neutrófilo lá, ativação plaquetária e edema. Então, você vê aqui do lado esquerdo da tua tela é um alvéolo normal, onde a interface alvéolo-capilar é bem fininha, e aí a troca gasosa ocorre facinho. E do lado direito, vê que a interface alvéolo-capilar está aumentando, tem um edema, um monte de célula no caminho, imagina, e ainda tem um monte de líquido e célula morta dentro da luz alveolar. Então, imagina que, mesmo que você coloque oxigênio ali nesse pulmão, vai ser difícil a troca gasosa nessa situação. E imagina que o tecido pulmonar nessa situação, do lado direito, vai estar bem difícil de ventilar, vai ser um tecido duro, que a gente fala, diminui a complacência do tecido pulmonar. Então, é difícil você insuflar. Você vai perceber isso no ventilador mecânico, que é um pulmão duro, um pulmão com complacência diminuída, né? Essa é a fase aguda da síndrome de desconforto respiratório. Então, você vai ver pela face pulmonar, lá o sanduíche de mortadela, mais inflamação e consolidação
em geral, do que você vê na extrapulmonar, mas isso pode ser variável. Aqui você vai vendo, isso é no comecinho, nas primeiras 72 horas, né? Você aspirou grande quantidade de conteúdo gástrico, ou você tem uma grande pneumonia com pus no pulmão, então você vai ter mais inflamação e consolidação. E nas primeiras 72 horas. E na extrapulmonar você vai ter mais congestão, edema e colapso nessas primeiras 72 horas, e depois isso pode evoluir, porque o cara que estava atropelado na UTI e foi entubado, pode pegar uma pneumonia pela ventilação mecânica. E aí ele vai ter SARA pelas duas etiologias. Aqui é uma imagem aqui de um ratinho. O parênquima pulmonar distal, a Marisa que me deu essa foto, e um bronquíolo aqui do lado direito, vocês estão vendo? E aí você vê que bonitinho é o normal. Você vê aí os septos alveolares, o alvéolo bem limpinho, o ar chega, o oxigênio chega, ele passa para o capilar alveolar, ele é absorvido e está tudo na paz do Senhor. E quando você tem assim desconforto respiratório agudo, olha o que acontece. Uma congestão, né? Você vê que você vê bem mais hemácia do que na outra foto, você vê bastante material proteináceo aí, róseo dentro da luz alveolar, tudo meio edemaciado, e aí você vai ver uma dificuldade na troca gasosa, né? E aqui, já um close, onde você vê a formação do que a gente chama membrana hialina, que o Burns deve ter explicado para vocês já, ou vai explicar. Essa membrana hialina é essa coisa rósea dentro da luz alveolar, formada por restos celulares, fibrina, todo aquele extravasamento por aumento da permeabilidade capilar, e isso é uma encrenca para troca gasosa. Imagina como é que você vai trocar oxigênio aí com os capilares nessa situação toda engruvinhada do pulmão aí, né? E imagina como o pulmão fica duro. E depois disso, podem acontecer dois caminhos. Ou o paciente, aí do lado esquerdo da tua tela, resolve isso, os macrófagos vão lá, reabsorvem os restos celulares, você vai dar antibiótico para matar o bichinho, você vai ventilar esse paciente com bastante cuidado, porque a gente sabe que todas as células sentem essa estresse mecânico, como eu falei para vocês, elas estão de mãozinha dada com a matriz, e de mãozinha dada uma com a outra, e de mãozinha dada lá dentro, no citoesqueleto, e cada puxada que você dá na célula, você pode estimular a produção de uma interleucina, de uma proteína, de uma morte celular. Então, ventilar com muito cuidado, né, que a gente chama de ventilação protetora, e dar o antibiótico para tratar o bichinho, manter o paciente em uma situação de hidratação boa e todo o cuidado de UTI. Se ele tiver uma boa evolução, ele vai reabsorver os restos celulares e as porcarias que estão lá dentro do alvéolo com os macrófagos, ele vai começar a desinflamar e vai ter uma hiperplasia do pneumócito 2, que vai começar a reabsorver a água, porque ele tem essa bomba de sódio e potássio, a TPase aí na bordinha, ele vai reabsorver o líquido que estava dentro do alvéolo, e ele vai se diferenciar em pneumócito tipo 1, e vai reepitelizar o alvéolo, e tudo vai ficar bem. Isso vai demorar 1 mês até 6 meses depois que o paciente teve assim, um desconforto, dependendo da gravidade, para ele voltar ao normal, às vezes com alguma sequela. Ou o paciente vai para o lado Darth Vader e ele não consegue clarear essa inflamação toda, ele fica num ciclo vicioso, ele pega outra pneumonia em cima. Em geral isso ocorre também nos pacientes que são etilistas ou que tem algum distúrbio profibrótico, ele começa a fibrosar tudo, tem uma hiperplasia de todos aqueles componentes da matriz que eu falei para vocês, e ele vira uma grande cicatriz. Isso também pode acontecer em algumas áreas do pulmão, que ficam com uma cicatriz e outras vão bem. E aí ele vai viver uma vida normal, mas ainda vai ter alguma cicatriz no pulmão, a gente não sabe direitinho o que leva para um lado ou para o outro, a gente consegue ter algumas situações. Aqui, ó, é um parênquima alveolar que virou uma cicatriz só. Esse cara, ele não consegue mais respirar nesse pedaço de pulmão, você nem consegue mais ver onde que tinha alvéolo aí. Às vezes você pode inferir, né, uma área e falar, putz, acho que aqui tinha um alvéolo, mas virou uma grande cicatriz, depositou um monte de matriz extracelular. Então, a fisiopatologia da síndrome de desconforto respiratório agudo, ela está ligada a essas duas situações, a inflamação por um insulto, e ela pode ser agravada pela ventilação mecânica, se você ficar distendendo a célula e inflamando mais ainda por altas pressões de distensão.
E lembra, então, que a célula pode sentir essa pressão, porque está tudo ligado, como a gente falou lá para cima, e a simples distensão da célula pode levar à produção de fatores pró-fibróticos para segurar o tranco. Ela vai sentir que ela está sendo distendida e ela talvez precise deixar o tecido mais duro, vai depositar mais colágeno e tal, e vai fazer mais inflamação. Então, por isso que essa coisa de ventilar com cuidado é muito importante. Essa aqui é uma foto de uma tese de um aluno de doutorado, o Leandro, que são duas células do epitélio respiratório, entre elas tem uma junção intercelular, que é aquela cadeirina lá que a gente viu, que é um desmossomo. Isso era ratinho, não é, gente? É um ratinho não ventilado, você vê que a junção tá bonitinha, e aqui um ratinho ventilado, e vê como que a junção, ela ficou mais pretona, ela ficou desesperada ali, porque ele estava ventilando com alta pressão, e aí o bichinho achava que ia explodir tudo. E aí ele deu um jeito, a célula deu um jeito de conversar. Você vê que a lâmina basal tá mais espessa, aqui embaixo também esse cinza mais clarinho, e a célula tá super ativada, todo o citoesqueleto dela ficou super desesperado para não explodir com a hiperdistensão. E além disso, você vai inflamar mais. Então tem que ter muito cuidado para ventilar esses pacientes. Lá em 1998, o pessoal lá da Pneumo, o Dr. Marcelo Amato e toda a turma da Pneumo do HC, fizeram esse protocolo que marcou época, né? Que foi essa coisa de ventilar de forma protetora esses pacientes com síndrome de desconforto respiratório, seja lá de que etiologia for, levou a uma melhora da sobrevida que beirava 30% para em torno de 70% de sobrevida. Então, foi um marco aí na história da ventilação mecânica. Aí, depois de falar de síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente vai falar de síndrome gripal e CIRRAG. Então, vocês viram que dentro do pulmão você tem esses compartimentos todos. E às vezes, pela resposta do hospedeiro, ou por características particulares do cara que está invadindo o seu organismo, ou por também características de cuidado, você pode responder de uma forma ou de outra. Essa aqui é uma foto da gripe espanhola, 1918, veja só, bem parecido com os hospitais de campanha de agora, né, mais ou menos, agora está um pouquinho melhor, mas foi uma loucura também, morreu um monte de gente. O que é uma síndrome gripal? Então, é um indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, mesmo que referida, porque às vezes o cara não tem termômetro, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbio olfativo ou distúrbio gustativo. Isso aí é uma síndrome gripal, tem que ter 2 desses sintomas aí. Em crianças, você também tem aquela resposta global inespecífica, né? Então, pode ser obstrução nasal, mal-estar da criancinha, uma febrinha. E nos idosos também podem ter confusão mental, síncope, sonolência excessiva. Às vezes, eles ficam diferentes, irritados, não conseguem comer. Então, você tem que prestar atenção também. Aí, na suspeita do Covid-19, a febre no comecinho pode estar ausente e você pode ter também sintomas gastrointestinais. E o que é a síndrome respiratória aguda grave? CIRRAG ou SARS, né, dos americanos. O indivíduo, ele tem que estar com síndrome gripal e apresentar dispneia desconforto respiratório, né, falta de ar, ou pressão persistente no tórax, ele sente uma pressão no tórax anterior, ou saturação menor que 95% em ar ambiente, a gente agora considera 94%, ou cianose. Mas aí a gente tem que considerar isso, mais para a gente ficar esperto, né? Então, isso é uma síndrome gripal que virou uma síndrome respiratória aguda grave. E é isso daí, por que é importante essa definição? Porque isso acende uma luzinha. Esse cara tem perigo de morte. Então, é um cara que tem que ser cuidado com mais atenção. Em crianças, além dos itens anteriores, também você observa batimento de asa do nariz, que a criancinha grave faz, cianose, tiragem intercostal, inapetência e desidratação, mas você vai ver é uma criança que está grave. E tem essa coisa do efeito de notificação, né? Que foi uma coisa que até foi levada para o lado político. Você tem que considerar os casos de CIRRAG hospitalizados e os óbitos também, porque hoje em dia a gente está no meio de uma pandemia, né?
Bom, isso aqui eu achei muito legal. É uma história das pandemias na humanidade que estava no britânica. E aqui tem as pragas desde o tempo do Antonino, do Justiniano, você tá vendo? E o tamanho da bolota de pelo aqui é o tanto de gente que morreu. Ó, você vê aqui que a peste bubônica matou 200 milhões de pessoas, né? Aqui uma de varíola, 56 milhões, essa cor de laranja. Aí você vem descendo, cólera, 1 milhão. Mais perto da gente, febre amarela, 100 mil a 150 mil pessoas. Essa verdona aqui foi a febre espanhola, 40 a 50 milhões de pessoas, né? A febre russa, 1 milhão, a gente não ouviu falar tanto. Aqui a AIDS, 25 a 35 milhões de pessoas, essa vermelha aqui pertinho. E aqui mais para cá, mais para baixo, você vai ver a MERS em 2012, 850 pessoas, e a SARS, 770 pessoas, porque elas têm uma infectividade menor e elas não saíram de lá, né? Mas a gripe suína que a gente enfrentou junto, eu, o Burns, a Marisa, aí a gente viu um monte de paciente grave, eles tinham um jeito diferente de responder, era uma bronquiolite, era uma síndrome respiratória aguda grave, mas mais por bronquiolite do que por síndrome de desconforto respiratório agudo. 200 mil pessoas mortas, e aqui o novo coronavírus, que isso é de março, no comecinho da história, ainda era 6 mil pessoas, agora a gente está com 620 mil pessoas no dia 2 de agosto, então de março a agosto, olha o que aconteceu, é uma coisa exponencial, né, de aumento de mortes no mundo, né, e isso vai aumentar mais porque a gente está tendo ainda muitas regiões do Brasil e do mundo com a curva ascendente. E o problema da Covid-19 é que ela é altamente infectante. Ninguém tem anticorpo. É um vírus mutado que ninguém tem anticorpo. Então, ela passa de uma pessoa para outra rapidamente e ela infecta milhões muito rápido. Para um dado mais atualizado, interrompendo um pouquinho a aula da professora, nós estamos hoje, dia 30 de julho, com cerca de 4 milhões e 200 mil mortos confirmados por coronavírus, depois de praticamente mais de 1 ano e meio aí da pandemia. Sendo o Brasil atualmente o terceiro país com maior número de casos confirmados e o segundo com maior mortalidade, chegando aí perto de 554.497 mortos confirmados pelo coronavírus. Coronavírus nas pessoas existe há muito tempo e, em geral, eles dão resfriados comuns. 3 cepas do coronavírus são, até agora, conhecidas como muito perigosas. O SARS-CoV-2, que é o Covid-19, né, que é o mais recente. O MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi lá do Egito que ela surgiu, ela veio dos camelos. O SARS-CoV parece ter vindo do morcego, mas passou pelo pangolim, eles estão tentando ver. E o SARS-CoV-1, que foi em 2002, que veio o gato almiscarato, que eles chamam de civeta, que veio desse gatinho. Lá na China, por que tem tanta pandemia que vem de lá? Primeiro, muita gente. Segundo, aqueles mercados com a convivência de animais vivos que são vendidos para comer, de várias silvestres, de várias raças, tipos, tamanhos, cores, e que ficam uns sobre os outros, e aí a troca de material genético entre eles e entre os humanos que estão ali no mercado é muito grande, porque eles estão vivos, então tem as secreções, fezes, urina, às vezes eles se machucam na gaiolinha, sangue, mistura com um com o outro, e aquilo é um ambiente propício para mutação gênica, para transposição de uma espécie para outra. Você vê que os coronavírus, eles são zoonoses, eles vêm dos bichinhos e passam para a gente através de mutação. E a transmissão do Covid-19 de pessoa para pessoa é uma coisa absurda, que se tiver uma pessoa numa sala 10 minutos com 10, 8 desses 10 vão pegar. A mortalidade do vírus da Covid-19 ela é baixa quando ela é comparada com os outros, mas a infectividade dele é muito grande. Então, em termos populacionais, ela é extremamente perigosa. E aí, o que a gente começou a ver? Que esses pacientes com Covid-19 grave, que eram chamados, como pelas outras epidemias, a gente
a gente viu que a SARS e a MERS faziam síndrome de desconforto respiratório agudo, foi intuído que esses pacientes também teriam síndrome de desconforto respiratório agudo e deviam ser tratados daquela forma de ventilação e de redução de líquidos para não ter extravasamento, como eram os pacientes da síndrome de desconforto respiratório agudo anteriores. Mas na Covid-19, esses pacientes, quando você vai tratar dele no comecinho, logo que eles são intubados, ao contrário do paciente com SARA, eles têm uma hipoxemia grave, mas o pulmão tem uma complacência normal. Então parece que nesse comecinho, depois pode virar SARA, mas nesse comecinho, dentro do alvéolo, tem menos inflamação, como a gente tinha visto lá nos slides anteriores, e parece que o problema está lá na parte vascular. E apesar do pulmão estar com uma complacência normal e não tão inflamado, não consegue passar oxigênio do alvéolo para o sangue. Isso acontece numa minoria de pacientes, 15% dos pacientes que evoluem para esse quadro. 85% vão bem, ficam em paz, nem precisam de remédio. Mas como é uma coisa astronômica em termos de população, é muita gente. E aí a gente observou também fenômenos trombóticos frequentes, e agora cada vez mais no mundo, tromboses em outros sítios, no cérebro, no coração, o Burns e a equipe da patologia foram pioneiros nisso, em mostrar trombos em todos os outros órgãos, e alterações laboratoriais que levam a gente a observar a hipercoagulabilidade nesses pacientes. E então, como eu falei para vocês, isso acontece numa minoria de pacientes que vão para o hospital ou para ventilação mecânica, 15%. Os 85% dos casos vão bem, eles ficam em paz, precisam de pouca coisa só. A hidratação, que é muito importante nessa doença, porque o sangue fica muito viscoso, então é muito importante hidratar. E essa turma que vai para o hospital, tem hipóxia e vai para a ventilação mecânica, é a turma da hipercoagulação e trombose. Então, ó, aqui em cima vocês vão ver essa coisa vermelha, essa tomografia, é um corte de uma tomografia de um paciente da gente, e ver aquelas áreas branquinhas na tomografia da direita, que são as áreas da chamada pneumonia pela Covid. Nessa área vermelha é onde você tem fluxo de sangue, é uma técnica de tomografia que chama dupla energia. E aí, onde está vermelho tem fluxo. Onde está preto, não tem fluxo ali no pulmão. Então, você vê que o pulmão, onde está branquinho do lado direito, não tem fluxo do lado esquerdo. Então, mostrando que você tem uma trombose, uma microtrombose na circulação. Aqui embaixo o trabalho que a gente publicou junto, eu, o Burns, a Marisa, o Amaro, mostrando os microtrombos na circulação pulmonar, e do lado direito aqui embaixo, um artigo do Lancet mostrando a mesma coisa que a gente viu no nosso paciente lá internado no hospital, a ausência de fluxo sanguíneo nas áreas da chamada pneumonia pela Covid-19. Então, nessa doença, no comecinho, ao contrário da SARS e da MERS, o paciente não vai para síndrome de desconforto direto, ele passa por um processo de trombose da microcirculação muito importante. E aí os outros colegas lá de Nova York mostraram a mesma coisa nos pulmões de pacientes com Covid grave. Você vê microtrombos ali no septo alveolar, nas setas, do lado esquerdo em cima, do lado direito em cima os trombos nas arteríolas pulmonares, como a gente viu nos nossos casos. E embaixo, microscopias de varredura, no painel A, você vê uma malha de capilares nos alvéolos normal, você vê que bonitinho que é aquilo, mais ou menos como aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, e do lado direito, os capilares todos obstruídos e retorcidos pela Covid-19 grave, nessa microscopia de varredura também. Então, o que a gente sabe até agora do SARS-CoV-2, Covid-19 grave? O vírus, ele entra pelo sistema respiratório, ele vai para o epitélio, ele consegue entrar no epitélio respiratório e ele destrói a célula epitelial, e ele consegue também, graças à doutora Hélia, que agora está fazendo as eletrônicas, a gente sabe disso, ele consegue destruir o endotélio também. Então, você tem uma lesão epitelial e endotelial. E como você destrói o endotélio, você tem uma grande tendência a fazer trombo. E a gente sabe que agora, mais recentemente, esse artigo é recente, que o mecanismo de morte celular na Covid-19 grave, ele é predominantemente feito pela formação desses inflamassomas, que são umas proteínas que ativam caspase e que constroem uma molécula chamada gasdermina
membrana celular, que é um poro, e esse poro, ele facilita a expulsão de citocinas que são criadas pela célula, isso nos macrófagos é mais evidente, e depois, por esse mesmo poro, entra um monte de água e a célula explode, por isso chama piroptose, a célula explode e aí fica um monte de resto celular lá, que é super quimiotáxico, e isso é uma baita reação inflamatória em cadeia, hiperinflamatória, e aí a gente vai ver, além da destruição celular inflamatória, você vai ter destruição do epitélio alveolar, do endotélio, do glicocálice, que é predominantemente heparansulfato, um glicosaminoglicano, como eu falei lá para vocês no comecinho, e aí você vai ter uma perda daquela membrana fininha e bem lisinha dentro do endotélio, e você começa a ter mais atrito, exposição do fator tecidual, da laminina, que é altamente procoagulante, e você vai ter a formação de microtrombos em toda a microcirculação, primeiro do pulmão, e depois esse fator, essa resposta hipercoagulante pode ir para todo o corpo. Essa é uma foto bem bonita de uma biópsia endobrônquica que eu fiz num paciente nosso. A doutora Hélia fez a microscopia eletrônica, e você vai ver que aqui onde está essa seta vermelha, era uma célula endotelial que devia se continuar. Você viu que ficou uma parte dela para o lado direito e outra para o lado esquerdo. E toda a lâmina basal está exposta em contato direto com o sangue. E do lado das setas verdes não tem mais célula endotelial, ela devia dar a volta em todo o capilar, não tem mais, está tudo exposto. E você tem a laminina em contato com o sangue, isso é altamente procoagulante, e aqui perto da das setas verdes tem restos celulares de prováveis células endoteliais ou inflamatórias, e você tem um ambiente que não tem como não trombosar, né? Pode ser reproduzido em todos os outros órgãos. Além disso, alguns trabalhos mostram que esses pacientes têm ativação plaquetária super ativada, as plaquetas mais aderentes, então mais uma coisa hipercoagulável. E uma outra coisa legal nada, né, muito chata, que é os neutrófilos, quando eles explodem, eles gospem o material genético deles, toda a cromatina para fora, tentando formar armadilhas que chamam NETs, Neutrophil Extracellular Traps. E nesse material genético, no meio dessas teias, ficam os vírus tentando ser aprisionados, as bactérias, as hemácias, as plaquetas, e isso também propicia mais hipercoagulabilidade, né? E alguns fatores de coagulação que são ativados também. Essa coisa da netose acontece em outras doenças também. Essas doenças hipercoaguláveis ou que levam a coagulação intravascular disseminada, é uma resposta do neutrófilo a essa situação. Então, o que você vai ter? De novo, olhando naquele esqueminha, você vai ter, no começo da doença, menos inflamação dentro do alvéolo e uma rápida, porque como você desepiteliza, você desencapa o endotélio nesses pacientes rapidamente, você vai ter uma rápida formação de trombos na microcirculação. Por isso que no comecinho a complacência é normal, mas não consegue trocar oxigênio, porque a lesão é maior do lado vascular, ainda não deu tempo de inflamar o alvéolo. Se você deixar esse processo ir em frente e não agir nessa hora, você vai ter trombose, necrose, inflamação, infecção secundária, e daí você pode evoluir para síndrome de desconforto respiratório e depois até para fibrose, para depois construir aquilo de novo. Esse processo todo parece ser mais incidente em grupos de risco com arteriopatia, né, que tem o glicocálix destruído, e em obesos. As adipocinas, os obesos, eles são de alto risco para essa situação aí. Então, quem tem alguma disfunção endotelial prévia por alguma doença, e os obesos, eles são de grupo de risco maior, mas a gente atendeu pacientes sem nenhum fator de risco conhecido, né? E a heparina nessa situação, que é o que a gente está estudando, ela teria efeito, como ela é heparan, ela teria efeitos para refazer o glicocálix, teria um efeito de anti-inflamatório, de melhora da quimiotaxia do clareamento das células inflamatórias nesses pacientes. Lembra que a heparina, ela tá lá no meio da matriz extracelular também, e ela se liga na fibronectina, e é por lá que as células vão caminhar para limpar o território, né? Então ela teria um efeito ali imunomodulador. Além disso, ela tem uma pesquisadora aqui da Unifesp descobriu, junto com essa
turma aí da Inglaterra, que o spike 1, que é aquelas cristinhas do vírus que se ligam à célula, antes dele se ligar à célula, ele precisa se ligar ao heparansulfato associado à membrana, que está nessa figurinha aqui embaixo do lado direito para vocês. Antes dele entrar no receptor de angiotensina, ele precisa se ligar no heparansulfato associado à membrana, que é essa árvorezinha azul ligada à membrana celular. Se você aumenta a heparina circulante, essas coisas azul marinho aí o vírus seriam os sítios de ligação do heparan. E aí você faz que nem um band-aid no vírus com a heparina circulante. E ele não consegue aderir ao heparan ligado à membrana. E aí talvez você tivesse um efeito antiviral da heparina, que está sendo estudado também. E aí esse artigo é bem legal de vocês lerem, que é um artigo do Dr. Tachil, que é lá de Manchester, e ele fala dos outros efeitos da heparina nessa doença. Além de anticoagulante, anti-inflamatório, proteção endotelial e talvez antiviral, levando a uma menor evolução para a trombose e a síndrome de desconforto respiratório como via final de falecimento desses pacientes, né? Então, a gente acredita, do que a gente observou até agora, que é nessa coisa não nos fenótipos da doença, como alguns autores preconizam, mas que essa Covid-19 grave é uma doença espectral, que em algumas pessoas não acontece nada, não tem essa coisa da destruição maciça do epitélio, e você não vai ter a evolução para a trombose. Em algumas acontece um pouquinho, em outras bastante, que é esse chamado estágio 2, e em outras isso perde o controle e vira uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada, que pode até evoluir para hemorragia. Mas a grande maioria dos pacientes é hipercoagulável, não sangra, e a gente acredita que talvez tratar precocemente com heparina seja a solução. Outros estudos também falam de corticoide, dá uma olhada aqui nesse estudo aqui, que foi o Recovery, que é o melhor deles, que mostra no painel A todos os participantes com tratamento usual que usaram dexametasona, uma melhora de sobrevida. No B, os que estavam ventilados, isso fica mais evidente ainda. No C, os que precisavam de oxigênio. E no D, os que não precisavam de oxigênio. Então, o corticoide na COVID grave, ele deve ser dado para o paciente que precisa de oxigênio, que entra naquela fase de trombose, necrose e talvez fibrose, e ele dá uma segurada nessa inflamação ali. Não deve tomar no comecinho da doença de jeito nenhum, porque pode deixar o paciente com o vírus viável mais tempo, e quem não precisa de oxigênio quando tomou o corticoide morreu mais, que é esse o D aí. Então, corticoide e anticoagulante é para quem vai ser internado. Aqui é um outro trabalho bem bonito do pessoal lá de Ribeirão, que mostra a circulação sublingual dos pacientes com Covid grave. Ó, no painel A e B, vocês veem a microcirculação sublingual bem bonitinha ali, tranquila, e no C vocês começam a ver umas interrupções do fluxo nas setas, e no E, quase que uma diminuição absurda do fluxo com algumas áreas que podem corresponder a microtrombos. Isso na sublingual desses pacientes graves. Então, dando a entender que o processo é sistêmico, não só pulmonar, né? Depois ele vira sistêmico. E aí a gente está ainda tentando responder um monte de pergunta aí. O que a gente sabe é que na Covid-19 o risco trombótico ele é real e ele acontece em todas as fases da doença e ele se correlaciona com a instalação da insuficiência respiratória no comecinho, e é aí que a gente acredita que deve agir rapidamente, não esperar o paciente evoluir para síndrome de desconforto respiratório depois que ele virou um cara que trombosou e necrosou tudo. A trombose o paciente tem muita resistência à heparina, ele faz trombose apesar de dose pequena de heparina, então às vezes você tem que dar doses maiores. Ficar de olho nos obesos. Talvez se você anticoagular precocemente esses pacientes, você possa diminuir sequelas, diminuir tempo de ventilação mecânica. Tudo isso está em andamento, são estudos que a gente está participando e convidando todo mundo para participar. E talvez você, anticoagulando o paciente precocemente, você tenha menor evolução para insuficiência renal, insuficiência cardíaca, porque todos os órgãos sofrem esse mesmo processo de destruição do endotélio que a gente mostrou ali na parede brônquica. E depois da alta, esses pacientes, dependendo da sua gravidade, eles ainda vão ter risco de trombose, porque o endotélio demora um tempo para se refazer. Então ainda está vendo a duração da profilaxia após a alta, né? Então, era isso que eu queria falar.